Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia. Os nossos ouvintes, bom dia a todos. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Estudaremos o livro dos Espíritos. Estamos começando hoje o livro dos Espíritos, né? O recomeçando. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciar os nossos estudos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Perdoar, uma palavra tão bonita, tão simples, e deveria ser tão fácil para nós, porque foi fácil para Jesus, né? Jesus, aqui estamos ainda em processo de transformação de nossa alma em homens de bem. Para isso recorremos sempre ao teu Evangelho, aos teus ensinamentos, às tuas orientações. Quando resumistes a lei de Moisés na lei de amor, e que fizéssemos ao nosso irmão, ao nosso próximo, que amássemos ao nosso próximo como o Senhor nos amou. E aí está implícito o perdão sempre, ou não nos sentirmos ofendidos com a ignorância do outro. Por isso estamos estudando a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, hoje iniciando essa obra magnífica, junto com o teu Evangelho, para sermos homens de bem, para perdoarmos sempre e nunca mais ofendermos a ninguém. Que Deus nos abençoe nesse propósito, que Deus abençoe a nossa casa, Senhor, junto com o Senhor. E permita, Jesus, que os bons espíritos que dirigem a nossa casa de amor, o Altivo, o Baltazar, o Antônio de Aquino, nossas irmãs queridas, a Lourdinha, enfim, a coluna de espíritos que dirige a nossa casa, o SEAP, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, Senhor, esse amor que nos ensinará a amarmos uns aos outros, a perdoarmos sempre, em nome do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã, recorrendo sempre ao nosso Eurípides Bassanufo, o patrono desse estudo. Que assim seja. Obrigado. Então vamos lá. Nós terminamos o livro dos Espíritos semana passada. Vamos reiniciá-lo. Todos ficamos reprovados, não foi? Então vamos repetir de ano. O Luiz pensou que ia passar de ano. Não terminou, não. Hã? Tá faltando a nota. Não, nós terminamos. Essas notas aí não pertencem. Hoje é 10. Então, Aqui, ó, tá marcado aqui, ó, 10. mas essa nota é da editora. Não é nota do Livro dos Espíritos, é da editora. Nem todas as obras têm. Então vamos reiniciar o livro. Aqui, Isso aqui é do livro, né? na orelha do livro, vai falar do nosso querido irmão Allan Kardec, e pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Então Kardec trouxe as mensagens, como está no Evangelho,
e compilou essas mensagens, juntou, uniu num corpo de obra que nós vamos estudar agora, filosófica, científica, que é o Livro dos Espíritos. O nosso querido Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, ele desencarnou. Quando que Kardec desencarnou? Estamos aqui sempre estudando. Quando ele desencarnou? Está na orelhinha do livro lá atrás. Qual foi o ano? Vamos pelo ano. 1869. Não foi? E qual foi o dia que ele desencarnou? 31 de março de 1869. Então ele publicou o livro em 1857, o Livro dos Espíritos, em 1859, o Livro dos Médiuns, 1861. Desculpe, Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho em 1864, o Céu e o Inferno em 1865, a Gênesis 68, vindo a falecer de um aneurisma quando se encontrava em plena atividade na Sociedade Espírita de Paris, no dia 31 de março de 1869. Seu túmulo encontra no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Então, o nosso querido Allan Kardec. Livro dos Espíritos, tem um retrato dele aqui, 1804 a 1869, e o sumário. Nós vamos começar, então, com a introdução número 1. A Dilane vai ler a introdução número 1, e nós vamos fazer o mesmo aqui que fizemos com as conclusões. Vamos dar um título para essa introdução, nós. Então, prestem bem atenção. Vamos lá, Dilane. Introdução ao livro ao estudo da doutrina espírita. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Vamos, Adilane. Para as coisas novas, palavras novas são necessárias. Assim o requer a clareza da linguagem, para evitar a confusão inesperável do sentido múltiplo do mesmo termos. As palavras espiritual dar-lhe sua nova. Não. A palavra espiritual, espiritualista e espiritualismo possui uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite possuir em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Mas daí não se conclui que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar essa última crença a de espírita e de espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando a palavra espiritualismo sua acepção própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio
as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Os adeptos do Espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então vamos lá. Nós que estudamos a doutrina espírita, nós adeptos do espiritismo, somos espíritas ou espiritista. Espiritista é uma palavra pouco usada hoje. Espiritista. Quando ele fala aqui no início, que as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo, já tem uma definição dela própria, e fazer mais uma seria multiplicar as causas de anfibologia. Anfibologia é da duplicidade para o mesmo sentido. É usar uma palavra anfibologia, a palavra manga. Manga, nome próprio, manga de camisa, manga, fruta, anfibologia. Mesmo dá vários sentidos para a mesma palavra. Então não vai inventar. A gente já sabe o que é o espiritualismo, o que é o espiritismo. Importante aqui, mas essa aí, o adepto do espiritismo é espírito ou espiritismo. E os espíritas, o espiritismo estuda as relações do mundo material com os espíritos. Tá? Tem essa definição muito bem aqui no Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho, ele fala sobre isso. No item 5, fica até mais bem definido aqui no item 5, o Espiritismo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corporal. Então essa aqui é a definição do Espiritismo. Às vezes as pessoas têm até dificuldade de definir o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita. Está aqui na introdução número 1 e está melhor definida ainda aqui no Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei, item 5, que tem como título o Espiritismo. De novo, o Espiritismo, é o que nós estamos iniciando hoje, é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo espiritual. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Então, uma definição belíssima, singular, que não deixa dúvida nenhuma. Ele continua falando aqui, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Então, o espírita estuda o Livro dos Espíritos. Porque as demais obras que nós falamos aqui são todas, eu estou usando esse termo, costelas do Livro dos Espíritos. De cada parte do Livro dos Espíritos, você já sabe, surgiu a obra, as demais obras, desenvolvendo o assunto com mais... É um desmembramento, desenvolvendo o assunto com mais profundidade. A gente sabe, o Evangelho, olha aqui que beleza o Evangelho, corresponde à parte terceira das leis morais do Livro dos Espíritos. Então Kardec aqui aprofundou mais ainda. Como generalidade, a doutrina espírita, como é que está aqui? Lê aí, Dilane, como generalidade... Pode ler. Como generalidade se prende a doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Esta é a razão pela qual ele traz no topo do seu título a palavra filosofia espiritualista. Então vamos entender isso aqui. O que é o espiritualismo? Como é que a gente define o espiritualismo ou o espiritualista? É todo aquele que acredita que tem algo a mais além da matéria. Todo aquele que acredita que há algo a mais no corpo físico, além da matéria, é espiritualista. Fica mais fácil o entendimento. Na minha época tinha sinônimo e antônimo. Ainda tem hoje? Sinônimo e antônimo. Então, qual o antônimo de espiritualista?
Luiz, materialista, ganhou uma estrelinha, queria ter um aluno assim, queria ter um filho assim. Espiritualista, o antônimo, materialista. O materialista não acredita que tem alguma coisa a mais, além do corpo físico. Ontem nós estávamos estudando aqui a obra de André Luiz, a reencarnação de Segismundo, tanto detalhe, que coisa bonita, a reencarnação, né? Voltar a viver na Terra, junto com aqueles que têm laços têm ligações, o espírito tem laços de afinidade. Uma beleza, todo o trabalho que a espiritualidade fez para que Segismundo tivesse a vida como foi planejado no mundo espiritual. O médico, ele vai fazer mais um parto. O médico vai cuidar de mais um. E às vezes o médico vai e faz 2, 3 partos no mesmo dia. Minha irmã, às vezes quando eu estou no 3º parto hoje, eu não estou aguentando mais de cansado. Faz 1, faz 2, faz 3. Se ele tivesse a ideia de que ali está reencarnando um espírito e que o mundo espiritual colaborou e muito para tudo aquilo ali, poxa, a medicina daria um avanço incrível. Se o médico, se a ciência entendesse que tanto ela própria como a religião vem de Deus, está tudo na natureza, faz parte da natureza, precisamos unir a ciência e a religião. Quando isso acontecer, a ciência vai fazer milagres, verdadeiros milagres. Um espírito criado por Deus, e Deus entrega aquela mãe, né, coloca naquele útero, para que a mãe possa educá-lo. Aquele filho pertence a Deus, todos nós pertencemos a Deus. A responsabilidade de ser mãe, quando isso tiver na mente, na alma, no coração das pessoas, ninguém vai mais falar de aborto, ninguém mais vai discutir isso, esse absurdo, esse crime. Então o espiritualista jamais pensará em fazer um aborto, por exemplo, porque ele sabe que existe algo a mais do que o corpo físico, além da matéria. Tudo bem até aí? Qual o título que nós daríamos a essa introdução número 1? Eu já fiz o meu aqui. Hein? Acho que a definição, né, dessa nova ciência, né, que de alguma forma é a ciência da alma. Ele não disse aqui a diferença de espiritualista e espírita, espiritualismo e espiritismo, ou vocês podem dizer a definição do que é espiritualismo, mas como ele colocou aqui que a doutrina espírita, ela tem como especialidade o livro dos espíritos, generalidade, o espiritualista, a doutrina espiritualista, a gente pode botar aqui a diferença entre espiritualismo e doutrina espírita, e o espírita. Não pode? Foi o que eu coloquei, diferença entre espiritualista e espírita. É basicamente isso que ele está dizendo. Por que, como generalidade, o livro A Doutrina Espírita é espiritualista? Claro, como generalidade ela é espiritualista, porque todo aquele que acredita que há algo a mais, além da matéria, é espiritualista. Paulinha, o umbandista é espiritualista? O umbandista é espiritualista? Não perguntei para você, perguntei para Paulinha. Teu nome é Paulinha? Teu nome é Lucinéia. Luciene. Paulinha. Ganhou uma estrelinha. A gente está repetindo um ano, né? Você não vai? Muito bem. Então, todo católico é espiritualista, Paula? Budista é espiritualista? E o espírita? É também? Tem certeza? O espírita é espiritualista? É espírito. Ah, bom, claro que é. Não vão na minha água, não. Então, ficou bem claro isso.
Vamos para o número 2. Vocês têm que ter certeza. Número 2. Vai, Edilane. Uma outra palavra, aí vai definir uma outra palavra. Ali foi a definição, né, de espiritualista e espírita, né? Outra palavra. Sobre a qual convém igualmente se entenderem, porque é um dos esteios de toda doutrina moral, e porque é objeto de numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. Então aqui a gente vai estudar o que é alma, né? A definição de alma. Porque se fala, usa a mesma palavra anfibiologia para definir várias coisas. Então ele vai aqui, a gente vai entender aqui o que significa a alma para a gente. O que é a alma? Esse ser moral. Vamos lá. A divergência de opiniões. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz desta palavra. Uma linguagem perfeita, em que cada ideia tivesse sua representação, através de um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Bem claro, né? Continua. Qualquer coisa, vocês levantam o braço. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem absolutamente existência própria e termina com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, falam de um instrumento rachado que não emite mais som. Ele não tem alma, conforme essa opinião. A alma seria um efeito e não uma causa. Então, conforme essa opinião, a alma seria o efeito e não a causa. Então, o materialista diz, a alma, tem alma sim, mas quando morre acaba tudo, não existe mais nada. Tá? Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. Outros entendem a alma assim, que a gente vai lá, tem um todo e a gente vai buscando. Segundo eles, não haveria para todo o universo senão uma alma que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a vida destes. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde ela se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Esta opinião difere da precedente, pelo fato de que, nesta hipótese, há em nós mais do que matéria, e de que alguma coisa subsiste após a morte. Mas é quase como se nada restasse, visto que, não possuindo mais individualidade, não teríamos mais consequências de nós mesmos. Conforme esta opinião, a alma universal seria Deus, e a cada uma porção da divindade. É uma variação do panteísmo. Todo mundo entendeu o que leu aqui? Entendeu, Adilane? Eu não entendi direito aqui, não. Tá, então eu vou explicar. Então ele está dizendo aqui... A alma universal seria Deus, e a cada ser por uma porção da divindade. Então vamos lá. A gente está... É uma variação do panteísmo. Tá. O que é isso? Está vendo por que repetiu de ano? Que a gente estudou isso aí o ano passado. Vocês não aprenderam? Repetiram de ano. Aprendemos o que é o panteísmo, mas vamos lá. Nós estamos aqui aprendendo a entender o que é a alma para a gente. Então, a palavra alma, várias pessoas usam para definir do jeito delas o que seria a alma. Várias coisas. Depois, a gente vai chegar como nós entendemos a palavra alma. Então, primeiro ele diz, para os materialistas,
A alma está no corpo, acabou o corpo, acaba tudo. Foi a primeira definição. Agora ele começou com uma segunda. A alma seria uma centelha do todo. Deus seria o todo. E cada um de nós uma centelha, uma faísca. Um pedacinho de Um Deus. pedacinho de Deus. E quando a gente morrer, essa já admite algo a mais do que o corpo, porque nós somos centelhas. Mas quando acaba a vida, essa centelha volta ao todo. Como ele colocou, se mistura no todo. Seria quase que um materialismo, porque a nossa vida não teria consequência nenhuma. Eu fazendo as coisas certas ou erradas, eu voltaria ao todo, ficava tudo certo. O maior dos criminosos voltaria ao todo, seria Deus novamente. Essa ideia é destituída de lógica. Senão o todo, que seria Deus o Criador, ele seria um grande imperfeito. Deus seria instável. E a sua obra mostra que ele é estável, que ele é perfeito. Deus não seria justo, porque nós não somos justos. Porque Deus seria o somatório de todos nós. Deus seria muito inteligente, porque era o somatório das nossas inteligências, mas seria imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Ele seria um grande imperfeito. Então não tem lógica. É uma ideia destituída de lógica. Tudo bem até aí? Entendeu agora, Dilane? Entendi. Essa é uma outra definição da palavra alma que nós espíritas não concordamos. Ele fala que não possuindo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós Sim. mesmos. Então o panteísmo é individualidade? Não, o panteísmo, essa é uma variação do panteísmo. O panteísmo é uma ideia de Deus que alguns teólogos, não sei se filósofos trouxeram, uma ideia de um Deus que ele seria o somatório de todos nós. De todas das partes, o somatório das partes. Tá? A gente vai ver lá o panteísmo que é daqui a pouco. Na verdade, Deus é mais do que o somatório de todas as partes. É porque tudo estaria em tudo, tudo estaria em tudo. Segundo outros, olha uma outra definição de alma. Finalmente, a alma é um ser moral distinto. Opa, começou a falar do jeito que a gente entende. Segundo outros, finalmente, a alma seria um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Esta acepção é certamente a mais geral, porque sob um nome ou sob outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo encontra-se no estado de crença instintiva, independente de qualquer ensino, em todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esta doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Então temos 3 definições aqui de alma. E nós vamos ver qual é a melhor para nós. Essa é a terceira. Então você tem a alma dos materialistas, morreu, não existe mais nada, acaba tudo. A alma dos panteístas, que nós, quando morremos, voltamos ao todo, seríamos Deus, então. Eu estou vendo aqui, seria Deus mesmo. Seríamos Deus, voltaríamos para ser Deus, nós somos deuses. E quando morrêssemos, seríamos o Deus Todo-Poderoso. Vimos que é uma ideia destituída de lógica, de razão. E a terceira definição de alma a gente já está vendo aqui que botaríamos um título nesse trecho aqui sobre a definição da alma, né? O que é a alma, né? Nesse estudo. A terceira, que a alma é um ser independente da matéria, um ser moral, que quando a matéria vai embora, ela conserva a sua individualidade. Essa é a terceira definição de alma aqui. Tudo bem? Ficou bem claro? Olha como é que Kardec é didático. Ele vai devagarinho. Primeiro você tem que entender o que é espiritualismo, o que é espírita. Depois você tem que entender o que é alma. Isso para chegar lá na frente.
Então são várias introduções, você vai compreender outras situações para você compreender o livro. Então vamos lá. O pessoal quer pegar o livro e ir direto lá na pergunta número 1, número 2, vai faltar muita coisa para ele entender. Então vamos lá, ele continua aqui. Sem discutir o mérito destas opiniões, essas 3 opiniões, e apenas considerando o aspecto linguístico da questão, diremos que estas 3 aplicações da palavra alma constituem 3 ideias distintas e pediriam cada qual um termo diferente, não é? São 3 ideias diferentes, distintas, diferentes. Então era para ter um nome diferente do outro, mas não é, é a mesma palavra, é igual manga que a gente falou. Esta palavra tem, portanto, uma tripla acepção, a cada qual tem razão sob o seu ponto de vista, na definição que lhe dá. Então, cada um que dá aquela definição, do seu ponto de vista, ele tem razão. Para mim, a alma é isso, então ele tem razão, embora nós não concordemos com ele. Está entendendo, Adilane? Tô. Eu estou lendo aqui para eu explicando, que eu estou parando para explicando. A dificuldade ocorre porque a língua possui uma só palavra para as 3 ideias. Engraçado a nossa língua, dependendo do jeito que você use a palavra, a entonação que você dá na palavra, o português é dificílimo. Eu pensava que era o chinês, mas não é, diz que a língua mais difícil é o português. A palavra amor, alguém tem dúvida do que seja amor? Meu amor, já falei com você, né? Presta atenção. Já dei um outro significado para a palavra amor. Amor cruel. Não é? Pela entonação que eu dei na palavra, no olhar que eu dei para ela e como eu falei. Olha como é que o português é difícil. Minha querida. Querida. Amorzinho. Vocês estão vendo, né? Aqui, por favor. Então, é mais difícil ainda para o português. É isso que Kardec está traçando aqui para a gente. Vamos lá. Para evitar qualquer equívoco, seria necessário restringir a acepção da palavra alma a uma destas 3 ideias. A escolha é indiferente. O importante é que todos se entendam. É uma questão de convenção. Acreditamos mais lógico tomá-la na sua acepção mais vulgar. É por isso que chamamos alma, ele botou em negrito aí, alma, o ser imaterial e individual que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Então, para nós, a palavra alma significa um ser imaterial, individual, que reside em nós e que sobrevive ao corpo. Entendeu, Adilane? Queria ver como é que é a alma da Adilane. A gente só está vendo a casca, né? Então, entendendo bem. Se este ser não existisse, sendo apenas um produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Fechou a ideia até aí? Bem claro? Alguma pergunta? Por falta de uma palavra especial para cada uma das 2 outras acepções, nós chamamos. Então vamos lá. Aí vai complicar um pouquinho mais, tá? Então, por falta de palavras para definir as outras 2, porque para a gente a alma é esse ser individual que sobrevive ao corpo, né? Que habita um corpo. A outra alma panteísta e a materialista tinha que ter um outro nome. Já que não tem, ele vai falar do princípio vital. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja, pode ler, Dilane. Princípio vital. Por falta de uma palavra especial para cada uma das 2 outras acepções, nós chamamos princípio vital. O princípio da vida material e orgânica. É aí? É. O princípio da vida material e orgânica, qual quer que seja sua fonte
é que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, podendo a vida existir. A abstração feita da faculdade de pensar. O princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é a propriedade da matéria. É uma propriedade da matéria. Um efeito que se produz quando a matéria se encontra em dadas circunstâncias. Segundo outros, é a ideia mais comum. Ele reside num fluido especial, universalmente espelhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida. Como vemos, os corpos inertes absorvem a luz. Como vemos os corpos inertes absorver a luz. Este seria então um fluido vital, que segundo algumas opiniões não seria outro senão um fluido elétrico, animalizado, também designado sob o nome de fluido magnético, fluido nervoso e etc. Então vamos lá. Como não tem outras palavras para definir o que é alma, ele vai dar outras definições que está intrínseca aqui na matéria, o princípio vital. Então ele está dizendo aqui que segundo uns o princípio vital teria a sua natureza na matéria. Segundo outros, o princípio vital vem de um fluido mais elaborado, que seria o fluido cósmico universal. Essa é a mais aceita. Mas o que é um fluido vital? O fluido vital, ele é independente da alma, ele é independente do corpo físico. Ele é matéria. A gente absorve essa energia, que chama-se fluido vital, e que dá a vida orgânica. É o fluido vital que dá a vida orgânica. Então, além da alma, do espírito, que nós vamos ver ali na frente o que é a definição, mas na frente daqui a pouco, você tem o fluido vital, que é inerente a todos os seres orgânicos. Inerente a todos os seres orgânicos. Então a planta tem fluido vital, o que é diferente de vitalidade. Fluido vital a planta tem, o animal irracional tem e o homem tem. Então, o que pode dar um nome, lá na frente ele vai falar de novo sobre isso, fluido magnético, fluido nervoso, fluido elétrico, tudo isso é fluido vital. E nós vamos ver que o ser absorve isso do mundo em que ele habita. Quando a gente for estudar o perispírito, nós vamos ver que ele absorve esse princípio vital, pertence à matéria do mundo que ele vai habitar. Então, quando um espírito vem de outro mundo para a Terra, ele vai absorver a matéria, vai se envolver com a matéria da Terra, que é esse fluido vital. Entenderam? É o que vai dar energia. Não vou complicar não. Apagar tudo, vou botar um apagador fluídico aqui, que eu ia começar a confundir. Entenderam o que é fluido vital? Essa energia que vai dar a vida. Ponto. Depois senão Fluido vital é a energia. Comecei a falar aqui ia falar do duplo etéreo, que é no perispírito, é outra coisa. Vamos lá. Seja como for, há um fato. Estou lendo. Pode ler. Seja como for, há um fato que não poderia contestar, pois é um resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida.
enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que é independente da inteligência e do pensamento. Então, é um fato observável. Tem alguma coisa a mais. É esse fluido vital que todo ser orgânico tem. Ó. Seja como for, é um fato que não poderia contestar, pois é o resultado de observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, que é independente da inteligência e independente do pensamento. É essa energia, é esse fluido nervoso, é esse fluido magnético, dando o nome que for, que é o fluido vital, que dá a vida. Nós vamos ver lá na frente que a morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. O que é o esgotamento dos órgãos? É a saída desse fluido vital. Quando você quebra a planta, ela está viva, ela morre. Saiu alguma coisa dela que dava vida a ela, que é essa energia, esse fluido vital. Continua, Dilane. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de algumas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre os outros. E a espécie humana. Essa é a espécie humana. A espécie humana tem vitalidade, todos têm. Algumas espécies têm inteligência, como os animais, e outra espécie é dotado de um senso moral e uma inteligência superior, que somos nós, os humanos. Concebe-se que com um sentido múltiplo, a alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial, distinto ao qual ele dará, então, um nome qualquer. Assim, esta palavra não representa uma opinião, é um proteu, que é um proteu da mitologia, né? Um proteu que cada um acomoda à sua maneira. Daí a fonte de intermináveis disputas. O fato é que ele está dizendo, porque tem gente que diz que o fluido vital é a alma da vida, é o que dá a vida. Então ele está dizendo aqui que a gente já dá para entender, a gente pode usar uma das outras duas palavras, como por exemplo, aqui definiu como a gente sendo centelha de um todo e voltamos ao todo, ou o materialista dizendo que é a alma, pode se definir como materialista, o fluido vital sendo a alma. Saiu o fluido vital, morreu tudo, acabou tudo. Sem que nós que somos espiritualistas saibamos definir muito bem cada coisa. Está difícil? Deu para entender? Entendeu, Adilane? Entendi. Tá. Então nós vimos o que é espiritualismo, você fica dormindo até tarde, não adianta chamar sua atenção, perdeu a diferença de espiritualismo para espírita, e estamos estudando aqui a palavra alma. Você só chegou 15 minutos para acabar a aula só. Ela não. Elza? Tá um tempão. Elza entrou aqui agora. Sim, você chegou 15 para 9. Não, ela chegou 8, Sônia. Vamos lá. Chegou 8? Só não viu ela. Olha a Elza, né? Quem está nos ouvindo em casa é que a gente faz uma... Ela está perguntando se o relógio daqui está certo. Ó, a pergunta dela. E a outra que está com a cabeça na lua não viu a hora que a Elza chegou. Então, vamos lá. Ontem o Luiz esperou baixar a minha cabeça e sumiu. Tomou um chá de pirim-plim-plim. Eu estou vendo o espírito da Elza ali no tempão, porque eu estou vendo
Então vamos lá. Sentada ali. Eu acho que o relógio da sua casa que está errado, tá? Ah. Vai sumir de novo? Então vamos lá. Ficou bem claro, né? Ó, evitar-se-ia igualmente a confusão ao empregar a palavra alma nos 3 casos, se a ela se acrescentasse um qualificativo que especificaria o ponto de vista sob o qual ela é encarada ou a aplicação que dela se faz. O que ele está dizendo? Seria muito fácil se cada definição tivesse um nome próprio, mas deu o mesmo nome para várias coisas. O princípio da vida material, da inteligência, do senso moral, e que distinguiria através de um atributo como os gases, por exemplo, que se distingue acrescentando as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Portanto, poder-se-ia dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital para o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio do inteligente e a alma espírita para o princípio dessa individualidade após a morte. Olha, o Kardec já deu aqui 3 definições para cada uma delas. Para o materialista seria essa alma vital, o que dá a vida, esse princípio vital, que a gente vai estudar bem lá na frente, né? O que é esse princípio vital. Mas em princípio é o que dá a vida. Quando ele sai, a pessoa morre. Então está mais ligado à definição do materialista, porque saiu o princípio vital, morreu e acaba tudo, não tem mais nada. Aí Kardec definiu, seria melhor dar o nome alma moral, alma vital e alma intelectual, né? Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, porém uma questão muito importante para que nos entendamos. Desta forma, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita pertenceria apenas aos homens. Julgamos necessário instituir um tanto mais nessas explicações, porque a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria. Olha como nós raciocinamos, o que é a alma. Preste atenção, Dayana, o que é a alma? É um ser independente da matéria. Você, Dayana, não é esse corpo aí. Você é uma alma, um ser independente da matéria, que sobrevive ao corpo. Então, morrendo o seu corpo, você continua viva. Vendo a palavra alma se reproduzir frequentemente no decorrer desta obra, era importante ser fixado o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitar qualquer engano. Passemos agora ao objetivo principal desta instrução preliminar. Cara, que cabeça, né, de Kardec, né? Então, colocamos bem a clara aqui o que significa a palavra alma para nós espíritas. Toda vez que ele se referir à palavra alma aqui no livro, a gente vai entender que ele está se referindo a esse ser individual, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Tem outros entendimentos, como nós vimos, alma vital, alma material, alma panteísta, alma que é a inteligência. Tudo bem? Bem claro que é a alma, bem claro que é o espírito, espiritualista. Então vamos lá. Já que... Posso fazer um pequeno adendo? Pode. E a gente utiliza esse conceito de palavra de alma todos os dias. Todo dia. É que a gente não presta atenção. Quando a gente fala assim, a minha mão é o que eu sou alguma coisa falando que tem uma outra coisa. É. Tem sua alma falando que esse corpo é meu. Quando eu falo o meu pé, eu sou a alma falando do meu corpo. É, exatamente isso. E a gente não se atende a Não isso. se diga. Quando eu falo os meus dedos, é o meu eu, a minha alma falando de algo que eu possuo. É, Ou seja, eu estou fora disso. exatamente. É isso aí. Pode. Muitas vezes a pessoa que Fala no microfone. Igual a da Elza, que ela vai vir com aquela pergunta que não tem nada a ver, que ela chegou agora. Vamos lá, Elza. muitas vezes a pessoa que é materialista, Põe para cima. Ah,
Muitas vezes a pessoa que é materialista, ela até fala assim, alma penada. Quer dizer, como quem diz assim, alma penada é uma pessoa que anda vagando por aí, entendeu? Mas e ela não tem muita noção do que ela está falando, está dizendo, alma penada, ou tem, né? Essa pessoa que é materialista. Não, ela não é materialista. O materialista, tá vendo que chega atrasada? O materialista não acredita em nada. A alma do materialista seria essa alma vital, por isso que ele acabou de ler aqui sobre o princípio vital. Acabou a vida, acabou tudo, não existe nem alma penada. Não existe, para ele não existe mais nada, isso não existe. Isso é igual a história do moleque, do Saci Pererê, da mula sem cabeça, de Papai Noel. Você acredita em Papai Noel? Não. Demorou para responder. Demorou. Então, o materialista não acredita na alma, não acredita que tenha alguma coisa além do corpo físico. Então, essa ideia de alma penada é a maneira que as pessoas falam quando vê algum espírito passar por ali ou por aqui, que no fundo não deixa de ter uma razão, né? No fundo não deixa de se ter uma razão. Mas não é a ideia materialista. A ideia materialista é que não existe nada. Tá legal? Ficou bem claro isso? Então, qual o título que a gente daria para esse número 1 aí? Alma penada. Definição da palavra alma, não é? Definição da palavra alma, ou o que é a alma para nós espíritas. Então vamos botar aqui, definição da palavra alma. Ficou bem claro. Vamos para a introdução número 3. A introdução número 3 não vai dar para a gente ver, por causa da hora. Faltam apenas 5 minutos e após nosso estudo do livro dos Espíritos, daremos continuidade ao livro A Gênese. Vamos parar por aqui? Sim. Definição 3, semana que vem. Introdução 3, né? Dia 17. Vocês gostaram do estudo? A didática de Kardec, não é? Então, introdução número 3, ao nosso próximo estudo. Vamos fazer a nossa prece, depois tudo de novo, leitura do Evangelho, aí vai ser tudo com a Adilane vai ler bem. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, essa manhã de estudos. Compreendemos hoje, segundo a doutrina espírita, segundo as nossas convicções, o que significa alma. O que nós somos, almas. Ser inteligente, independente do corpo físico. Tão básico essa definição, básico esse entendimento para entendermos o que significa a vida para nós, o verdadeiro sentido da vida. Partimos então do que seja a alma e entenderemos o que estamos fazendo aqui. Muito obrigado por esse conhecimento, porque milhões de pessoas espalhadas pelo mundo não sabem ainda o que significa alma, o que é a alma. Estamos então na vanguarda desse conhecimento e que saibamos, Senhor, ter responsabilidade em nossa vida, em nossos atos, em nossos pensamentos, porque somos imortais, aprendemos hoje, junto com o raciocínio de Allan Kardec. Ele nos conduziu a esse raciocínio lógico e muito agradecemos a ele pelas pesquisas, pelas experiências, pelo seu trabalho realizado. Obrigado, Mestre Kardec.
Obrigado ao Espírito Verdade, obrigado, Jesus. Obrigado aos guias da nossa casa. E em nome do Altivo, agradecemos a todos, pois nos proporcionar momentos como estes, de grande importância para a nossa vida, de muita importância para a vida que temos e que estamos agora. A alma, saber que somos almas, saber que somos espíritos imortais, que sobreviveremos à matéria, continuaremos sempre sendo nós mesmos. Despeça-nos e que sirva de reflexão para todos que nos ouvem nesse momento a verdadeira natureza do homem, a natureza da alma. Em nome de Deus e de Jesus, em nome dos guias espirituais que conduzem a nossa casa de amor, o Altivo, a coluna de espíritos que nos dirige. Em nome de Allan Kardec, o mestre Kardec, de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Em teu nome, Jesus, mestre maior, diretor do nosso planeta, pastor de nós, ovelhas do Senhor. Em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, o Criador, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.